Nosso próximo convidado é Jonathan Menezes. Jonathan é pastor da Igreja do Caminho, em Londrina. É teólogo, professor e doutor em História. Recebam no palco Jonathan Menezes. Bom dia. Maravilhoso é estar em vossas presenças. Não é? Porque quando a gente canta aqui, maravilhoso é estar em sua presença, minha espiritualidade logo me conecta com o meu próximo. Porque olhando para essa diversidade, essa riqueza e essa beleza, e no meio dela todas as nossas histórias e o que a gente carrega, tristezas, alegrias, é que eu vejo o eterno. A Jaqueline, estou me recuperando ainda da fala dela, a antropóloga, missionária que fez teologia, ela falou para a gente que não tem como, ela não consegue olhar para a teologia, para o evangelho, para o fenômeno da religião, sem as lentes do contexto, da história e do humano. Ou seja, em outras palavras, quando ela diz isso, eu leio o quê? Eu a vejo dizendo o quê? Eu a vejo dizendo, a minha espiritualidade não é uma espiritualidade da espiritosfera. A minha espiritualidade é uma espiritualidade encarnada. Estou errado? Então, há alguns anos atrás, eu escrevi um livro chamado Humanos, Graças a Deus, em busca de uma espiritualidade encarnada. E aí agora eu vejo que eu estava em busca e encontrei, aqui. Justamente essa espiritualidade encarnada, porém, que me trouxe ao Evangelho. Então, quando eu digo que eu a encontrei, no fundo é um reencontro. Todas as vezes em que eu reencontro a presença, a graça, o amor, a transcendência, a imanência, a transimanência do eterno em uma pessoa, eu me encontro com a espiritualidade encarnada. E o que é o Evangelho? Aqui o Evangelho pode ser comparado. Aqui o Evangelho pode ser comparado? É a pergunta que Jesus gostava de fazer antes de começar a contar suas histórias e usar as imagens maravilhosas, as metáforas que ele utilizou para falar do reino de Deus. Eu compararia a uma avó contando histórias e cantando corinhos. Geração Z não sabe o que é isso? Corinhos, hinos, canções que as avós crentes cantavam para os netos e que os crentes cantavam na igreja. E é assim que eu conheci Jesus. Uma definição mais moderna, para não deixar os modernos incomodados, o Evangelho também, porque a minha teologia é do e também, não é do é isso, é do é isso, e também aquilo outro, e também aquilo outro. É a teologia fundada na lógica e lógica do e também. Do e também. Então o Evangelho é também a realidade do reino de Deus vivida no interior, mas sempre transbordante em atos de amor que contam sobre uma alegria que não pode ser contida dentro da gente. Contam sobre uma alegria que não pode ser contida dentro da gente. Essa é a diferença da alegria, porque nós normalmente chamamos de felicidade. A felicidade a gente quer para a gente em primeiro lugar. A felicidade como produto de um mundo individualista. A alegria, ela vem de dentro, mas ela transborda para fora, sempre. E é na alegria que eu me encontrei com o Evangelho. E, diante do Evangelho, por vezes eu sou tomado pelo êxtase do menino de 6 anos de idade, ouvindo a sua avó falar de Jesus. E quem era minha avó? Bom,
Eu aprendi aqui que é preciso racializar também, como forma de, não de discriminação, mas de situação em um tempo, em uma época, em uma história, em um lugar de fala. Minha avó era uma mulher branca, pobre, simples, campesina, nascida e criada, minha avó paterna, no mundo rural, onde muitas mulheres eram servas dos seus maridos, filhos e lares, que inúmeras vezes foi traída pelo marido, que era um camarada devidamente adestrado, como tantos outros, para se servir das mulheres, mas que em Cristo encontrou um fiel companheiro e amigo, marido fiel, um jardineiro fiel, um Deus fiel, companheiro fiel. E nesse encontro com a minha avó, então eu pude sentir essa energia, esse calor que vinha de um encontro com um Deus fiel, com um amigo fiel. E pela primeira vez, talvez na minha vida consciente, eu descobri que esse amigo me chamava pelo nome, não pelo nome de batismo civil, mas o nome impronunciável, que é o nome que é pronunciado em nosso batismo no Espírito Santo. E a mensagem que esse nome carrega é: eu sou, logo tu és. Não fizeste nada ainda, nada. Não obstante, a minha palavra sobre você, Jonathan, é amor. E a minha palavra sobre vocês também é amor. Do começo ao fim. Encontrar-se com o Evangelho é encontrar-se com esse amor. Como Jesus se encontrou no Jordão, quando ele não tinha feito absolutamente nada, e no entanto a voz lhe disse: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então a minha evangelização, nesse sentido, não nasceu de um convencimento retórico. Ao me comunicar o Evangelho, a minha avó fez desde a esfera dos afetos. Ela fez-me ser amorosamente afetado pelo verbo, pela palavra de vida, pela palavra de cura, pela palavra de salvação. Que salvação? Que salvação? A salvação de quem eu sou. A salvação de mim mesmo e de todos os meios em que esse mim, esse eu se enredou em busca de quem Ele é. A salvação, esse poder que nos é dado a fim de que o eu possa insurgir como verdadeiro si mesmo. A imago Dei sendo honrada em mim quando redescoberta. E eu não redescubro essa imago Dei em mim negligenciando ou deixando para trás tudo que eu fui, tudo que eu vivi, seja de tristeza, seja de dor, seja de alegria e de vitória. Eu aprendi assim que o Evangelho não é um conjunto de proposições a respeito de Deus, porque que proposição que a gente possa fazer vai dar conta do eterno? Não pode ser. Sabe quando alguém fala assim, é isso, e você fala assim, não pode ser. E não é porque você está duvidando cartesianamente, é porque você só está sendo tocado incondicionalmente. Aí você fala, não pode ser. Não pode ser. O Evangelho, assim como a verdade, é uma pessoa. Jesus, o Filho do humano. Jesus, o Filho do humano, porque é assim que ele se identificou. Embora fosse filho de Deus, ele gostava de ser chamado de filho do humano. Alguém
que nessa relação que eu descobri, na minha relação com a minha avó, não quer nada de mim. A minha avó não queria nada de mim. É alguém que me quer, que me deseja, que me ama, que me toca, que se aproxima, como quem não quer nada, e de fato não quer nada, mas quer a mim. Alguém que não demanda a confissão de um credo, mas me atrai por meio de um relacionamento. Como o de uma senhorinha simples e o seu neto. Então, o meu descontentamento, a minha vergonha não procede do Evangelho, nunca, mas ela se dirige ao desangélio, que é uma expressão usada para se referir àquilo que quer usar o nome do Evangelho, mas para apresentar uma outra notícia. Isso é desangélio. Quer usurpar o Evangelho, mas para apresentar o nome, a voz, as fake news a respeito de Deus, do ser humano e do destino de todo aquele e toda aquela que viveu. Isso é desangélio. E aí, para me reencontrar com o Evangelho, depois de ter sido ferido na igreja, restaurado na igreja, me distanciado do movimento evangélico, me reaproximado do movimento evangélico, eu nunca sei se eu estou dentro ou se eu estou fora, me distanciado do pastorado e depois como que milagrosamente ter sido restaurado no pastorado, eu sinto a liberdade em Deus e no Cristo universal, em poder buscar fontes de vida, onde quer que fontes de vida do Evangelho se encontrem, e não necessariamente no meio do movimento religioso evangélico ou do cristianismo. Por vezes eu sinto que alguns poetas e compositores ditos seculares entenderam mais do Evangelho do que alguns teólogos, e eu estou sendo bem generoso em dizer alguns teólogos e evangelistas, treinados para não deixar outra alternativa ao outro, senão a de aderir à fé. Uma compreensão talvez mais livre, mais leve, mais encarnada do Evangelho, do que por vezes eu encontro nos teólogos. E aí eu sinto uma preguiça hoje em dia. E aí ontem eu fui ali, olhei para os meus livros, olhei para outros livros, e aí eu acabei ficando com o livro da Pétrea Chaves, e falei, isso aqui, deixa eu ver como é que eu posso descobrir um pouquinho dessa espiritualidade encarnada aqui. Nada contra o que nós teólogos produzimos, mas a gente precisa instigar e ser instigado a ler de outras fontes também, e perceber que a sabedoria de Deus é multiforme, perceber, ensinar e afirmar. A sabedoria de Deus é multiforme. Então eu me sinto à vontade de ocupar um lugar recém-ocupado por uma antropóloga, e sentir que a gente está falando no fundo da mesma coisa de formas diferentes. Então eu olho para esse Evangelho, eu olho para esse Jesus, e eu penso que o Evangelho não é sobre a minha, não é sobre a sua felicidade, é sobre o compartilhamento dessa alegria de existir. Como Pai, a representação relacional e amorosa do divino, e o pão de cada dia, da oração que Jesus nos ensinou, são nossos. Esse Evangelho não garante a vitória e o poderio de um filho em detrimento da derrota e da submissão de uma filha. Isso, digamos claramente, é coisa de gente ruim, é coisa de testemunho ruim, e não é coisa do Evangelho. A gente precisa dizer isso com clareza, para que as pessoas não fiquem mais confusas e envergonhadas sem razão.
A gente precisa se envergonhar com razão e se alegrar com razão. E existem no Evangelho mais razões para a gente se alegrar do que a gente imagina. E existe no campo do desangelho muitas razões para a gente se envergonhar. E nós precisamos sim nos envergonhar dessas. Porque é nos envergonhando dessas que a gente descobre a alegria do Evangelho também. E é descobrindo a alegria do Evangelho que a gente não fica mais perdendo tempo em só falar da vergonha. A gente precisa falar da alegria. E eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho dessa alegria aqui.